está entalado na tua garganta, entalado. E ao contrário do que as pessoas, ou até mesmo do que você possa imaginar, o teu santo é muito forte. E Padilha está trabalhando nos bastidores para te trazer a vitória por você. Olá, estrelas, gratidão universo. Seja muito bem-vindo, Virginiano, no canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E essa semana eu vou abrir as cartas na mesa para que possamos entender quais são os seus bloqueios emocionais. Eu não sei se você sabe, mas a energia do dinheiro, a energia do amor, a energia das emoções, elas interagem de uma forma muito íntima. E muitas vezes os bloqueios financeiros que você tem pode estar ligado a isso, tá? Então essa leitura, ela vai ser justamente para desbloquear essas questões, para você poder entender melhor essas questões e seguir adiante. Afinal de contas, como eu sempre digo, é hora de seguirmos adiante. Essa leitura é uma leitura geral, intuitiva, tá? Não vai ressoar com todo mundo, eu preciso dizer isso para você. E também preciso dizer que essa leitura, ela pode ter uma duração de até 3 meses. Então aquilo que você vai ouvir aqui pode não fazer sentido agora, mas pode fazer sentido daqui a um tempo, ok? Meu amor, eu vou pedir que você descruze suas pernas e seus braços e preste muita atenção mesmo, nesse mantra que eu vou recitar junto com você. E se você puder, anote e faça isso todos os dias de manhã. Você vai ver a mudança energética que você já vai ter pelo dia, já no início do dia, ok? Oremos. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Eu sou um sucesso, tenho todas as coisas que eu peço. Eu tenho paz. Eu tenho total domínio da minha mente, porque eu tenho Deus no meu subconsciente. Eu sou a abundância, e quanto mais gratidão eu tenho, mais abundância e gratidão eu atraio para a minha vida. Eu sou abundância de luz, abundância de fé, abundância de saúde, abundância de prosperidade, abundância de dinheiro. Deus, eu agradeço ao Senhor cada segundo do meu dia que eu estou viva e conectada contigo. Pai, muito obrigada mesmo por o Senhor estar comigo a cada instante da minha vida. A Ti, Deus, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha família, consagro meus filhos, consagro o meu neto, consagro o trabalho das minhas mãos para que seja poderosamente abençoado. E tudo aquilo que eu tocar, Deus, seja transformado em prosperidade para a minha vida. Deus, que eu só esteja aonde o Senhor estiver, que o Senhor só permita que eu coloque a sola dos meus pés aonde o Senhor estiver me acompanhando, para que o Senhor possa me proteger cada dia da minha vida. E Senhor, por favor, me proteja das ciladas e das armadilhas dos meus inimigos. Amém! Bonito, né? Copia para que você possa realmente refletir e fazer todos os dias da sua vida. Vamos iniciar vendo qual é a energia que está nesse momento ativando a sua mente. E aproveita e digita nos comentários. Amém! Vamos, né? Assim seja. Vamos iniciar com esse poderoso mantra. Cigana de Esmeralda, qual é a energia que está ativando a mente dos virginianos nesse momento? Energia que está ativando a mente dos virginianos. Carta do violino, excelente. A cigana inicia sua leitura falando sobre o poder da música, o poder da transformação das nossas conexões mentais através daquilo que nós ouvimos, através das melodias da nossa alma. Nós temos a capacidade de fazer novas conexões mentais a partir daquilo que nós vemos e ouvimos. Por isso, virginiano, é muito importante que você cuide daquilo que você permite que entre na sua mente. Cuide dos pensamentos difíceis, cuide dos pensamentos desarrazoados. Não permita que nenhuma coisa ruim faça ninho na sua mente. Um pensamento difícil, um pensamento ruim, um pensamento desgastante, ele é como um passarinho. Ele pode passar pela nossa cabeça, ok? Vez por outra a gente não vai conseguir controlar o nosso pensamento,
mas a gente pode evitar que o passarinho realmente faça um ninho na nossa cabeça. A gente não pode evitar que ele sobrevoe, mas a gente pode evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então, comece a empreender pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de felicidade, porque tudo isso vai alterar a energia, vai alterar a vibração da sua mente. Porque nós sabemos que a sua vida não tem sido um show de música erudita, né? A sua vida tem sido um verdadeiro punk, um concerto de rock and roll, daqueles, né, como se fosse aquele espetáculo que tem no Rio de Janeiro de 4 em 4 anos, né? Acho que é de 2 em 2 anos agora, né? Então, o violino, ele vem falar sobre o quê? Vem falar sobre uma nova conexão que deve habitar na sua mente, uma nova sinergia. É hora de você fazer uma troca espiritual e reverter essas questões. O violino também, ele me fala o seguinte, ele me fala de uma questão de nobreza, uma questão de especialidade, uma questão de honra e de beleza, de refinamento, porque o violino, ele é um instrumento caro. Ele é um instrumento que não é qualquer um que aprende. Então existe uma habilidade especial, existe uma disciplina e um esforço muito grande para se conquistar aquilo que se quer. Então, se você quer tocar uma nova música na sua vida, se você quer ser orientado por uma outra energia, digita aqui nos comentários. Eu, a partir de hoje, vou doutrinar o meu ouvido para ouvir apenas coisas boas. Eu, a partir de hoje, vou doutrinar os meus ouvidos para ouvir apenas coisas boas. Então aqui, o que aqui se encaixa? Encaixa aquela situação daquelas pessoas que querem dizer dificuldades para você, aquelas pessoas que querem convencer você de que você não é tão bom assim. Também, Virginiano vem falando sobre aquelas pessoas que não são do seu nível, né? Não se permita se colocar num nível abaixo. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais lidamos. Nós refletimos isso. Então, queira sempre ficar com pessoas acima, pessoas que têm bom caráter, pessoas que são altruístas, pessoas que vibram na sua mesma energia. Aqui a Cigana está falando muito de energia. Pode ser que você esteja sendo muito atacado, você esteja sendo muito desconsiderado, né? E também talvez pode ser que você esteja lidando com pessoas que são muito falsas, pessoas que são muito escorregadias, aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Essas pessoas são pessoas muito difíceis e pessoas que a gente realmente não deve querer ter no nosso convívio, não deve querer ter no nosso dia a dia. Mas como lidar com essas situações de uma forma favorável? É isso que nós iremos ver a partir de agora, né? Como lidar de forma favorável com essas situações. Cigana Esmeralda, como o virginiano pode lidar com essas situações de uma forma favorável, né? Não esqueça de escrever esse mantra que eu falei lá no início. Olha, a carta da sombra. Ó. A carta da sombra é a carta do diabo. Existe alguém vil, existe alguém mal tentando drenar a sua energia, principalmente a energia da sua mente, a energia das suas emoções, tentando dominar e manipular você para que você possa continuar sempre fazendo aquilo que eles querem, né? Existe aqui uma questão de se meterem com você na hora errada. Tem alguém aqui que mexeu com fogo, e quem mexe com fogo vai se queimar, né? Essa carta do diabo, tá vendo? Que ele tá meio levantado aqui, como se ele estivesse sendo puxado por uma luz, tá vendo aqui? Então é algo que muita gente acha que você não domina. Muita gente acha que tem um poder sobre você, mas que na realidade você consegue entender as coisas como elas são, né? Existe aqui um truque
O truque, a carta do diabo me fala de alguém inescrupuloso, alguém que usa truques, alguém que não tem limites, alguém que tenta realmente de tudo para conseguir aquilo que quer, alguém muito ardiloso, inclusive. E você tem uma situação que está entalada na sua garganta. Você tem uma situação que está entalada na sua garganta. E ao contrário do que as pessoas pensam, ou até mesmo você pense, existem espíritos, existem forças trabalhando pelas suas costas, nos bastidores. Você não está sozinho, você não anda sozinho. O santo que te domina, o teu santo é forte, como as pessoas costumam dizer, tá? O seu santo é muito forte. Por quê? Porque você tem atrás de você uma pombagira chamada Maria Padilha das Almas. E ela está assumindo o controle de uma certa situação para que você possa realmente sair e chegar adiante. Ó, Rainha de Copas só para confirmar. Tá vendo aqui? A Padilha aqui, ela vem falando justamente das questões emocionais, das suas questões amorosas. É como se você tivesse um buraco, um vazio dentro do seu peito. Você se sente muito sozinho, né? Você se sente muito sozinha, solitário, abandonada. E essa questão é muito difícil de lidar com para você. Essa, no momento, é a sua grande sombra, virginiano. Pô, sou pai solo, sou mãe solo, né? Sou um jovem que não posso contar com meus pais. Não posso contar com ninguém, me sinto muito abandonado, me sinto muito sozinho, estou carente nesse momento. Então, nessa situação de vulnerabilidade mental, nessa situação de vulnerabilidade total, você pode realmente correr o risco de sucumbir à lábia de pessoas que estão querendo te manipular. Pessoas que são predadores emocionais, predadores financeiros e até, quiçá, predadores sexuais, né? Quem é que nunca passou por uma situação desconfortável de ser seduzido em alguma área da nossa vida, às vezes uma área financeira, uma área amorosa, uma área profissional, porque estava extremamente carente? E uma pessoa se aproximou como quem não queria nada, e aí deu bote certeiro, né? E a gente caiu que nem um patinho, porque a gente acreditou que aquela pessoa estava com boas intenções. E na realidade aquela pessoa estava completamente mal intencionada. Era uma pessoa que estava sem escrúpulos, com dificuldades realmente de discernir o certo do errado. E o que aquela pessoa queria realmente era tirar vantagem de você. E como de fato tirou de você e já tirou de mim também. Porque afinal de contas, quem nunca esteve nessa situação? Você já caiu numa situação parecida com essa? Você já teve que lidar com uma situação parecida com essa? Então digita aqui nos comentários, Alane, poxa, eu sei muito bem o que é isso, né? E marca a minutagem aí que está aparecendo para você. Em que minuto do vídeo que isso apareceu, e você pode assim, pô, já passei por isso. É uma situação assim que a gente dá um misto de emoções, né? A gente sente raiva, a gente sente culpa, a gente sente desânimo, frustração. A gente fica se perguntando por que é que eu não vi isso antes. Mas saiba que essa situação, ela não está passando despercebida pelo plano espiritual. É aí onde a Padilha vai entrar para ajudar você. E você não imagina como essa situação muda. Como essa situação ela se altera a partir do momento da sua permissão a essa espiritualidade, a esse ser de luz para trabalhar na sua vida. Então, você precisa autorizar que a Padilha faça essa limpeza na sua vida, que ela reordene a sua vida. Alane, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer uma oferenda, eu preciso fazer uma oração, enfim, o que eu preciso fazer? Você vai precisar simplesmente ir num lugar aberto, no tempo que a gente diz, né?
se concentrar no tempo, em algum lugar que não tenha telhado, tá? E você vai dizer para a Padilha: olha, a senhora pode tirar da minha vida as pessoas que estão me atrapalhando. A senhora pode tirar da minha vida essas situações que estão emperrando o meu sucesso. A senhora pode abrir os meus olhos para que eu possa enxergar os perigos antes de eu cair nesses perigos, antes de eu cair nessas dificuldades. E aí você vai estar autorizando essa entidade de luz a fazer maravilhas na sua vida. Você não tem noção de como que a espiritualidade ela tem a capacidade de alterar o nosso destino e fazer com que a gente realmente chegue exatamente onde a gente quer chegar. Às vezes a espiritualidade dá uma volta ao mundo para poder realizar uma única coisa. Uma única coisa. Para poder alterar uma única coisa. Por quê? Porque a espiritualidade, é necessário que a gente entenda isso. A espiritualidade, ela não nos entrega nada pela metade, nada. A espiritualidade, ela faz tudo de uma forma completa. De uma forma completa, para que a gente possa realmente ter a possibilidade de sucesso e de chegar realmente onde a gente quer chegar. Aqui, Cavaleiro de Ouros, tá? Isso aqui me fala que você está num caminho legal, você está indo em busca de algo concreto. Aqui você está emocionalmente abalado, você está lidando com muitas situações ao mesmo tempo, assumindo vários papéis ao mesmo tempo, porque não tem mais o que fazer. E a espiritualidade, ela entende isso, a espiritualidade, ela sabe muito bem o que você está passando, mas a espiritualidade também sabe que você tem a necessidade de resolver certas questões, principalmente questões financeiras que o seu emocional está abalando. Porque às vezes a gente, quando fica com o emocional abalado, quando a gente fica em dúvida sobre o que a gente está sentindo, até mesmo sobre alguém, o que eu sinto sobre fulano, o que eu sinto a respeito de ciclano, né? A gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável na hora de tomar as decisões, né? Então aí é onde vem, de repente, uma influência difícil, nociva, que vai tirar a gente do foco daquilo que realmente a gente precisa fazer. E é aí que a gente mora o perigo. Desculpa, aí que mora o perigo. Aí que mora justamente a necessidade da gente colocar a mão no coração, respirar fundo e pensar. Duas perguntas importantes nessa situação, quando você estiver nessa situação, duas perguntas são muito importantes. Primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: eu preciso disso? Segunda pergunta: é isso que eu quero para a minha vida? Terceira pergunta: eu mereço lidar com essa situação na minha vida? Todas essas são perguntas que vão ajudar você a conseguir encontrar um norte, conseguir encontrar uma direção para que a sua vida possa ter uma superação e uma realização melhor. A espiritualidade fala de várias situações que às vezes colocam a gente em xeque-mate, e estar vulnerável emocionalmente é uma das que realmente às vezes tiram a gente da nossa busca por aquilo que a gente realmente quer, tá? Então, você tem desafios muito grandes pela frente, mas você aqui está no caminho certo, você está no caminho leal, você está no caminho de ir em busca daquilo que você quer. O que você precisa realmente é de uma reconexão espiritual, tá? E essa reconexão vai vir com equilíbrio, em você se adaptar a situações, sensações que vão levar você a entender a diferença do certo para o errado. Parece assim uma coisa fácil, né? Parece uma coisa assim óbvia. Mas dificilmente a gente lida com padrões de preto e branco. Geralmente as situações são muito nubladas, a gente tem que
lidar com aquelas situações cinzas para sair das situações que a gente quer, né? Então é entender quais são as facetas, entender quais são as dimensões e principalmente entender qual é a camada que a gente precisa trabalhar, né? Qual é a dimensão, porque todos nós temos um eu místico e a gente tem um duplo. O que é esse duplo? O duplo é justamente um eu evoluído em uma outra dimensão. Então, se você escuta uma coisa assim, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, é a mensagem do teu eu duplo, é a mensagem do teu guia, a mensagem da Padilha passando para você, olha, essa pessoa está mentindo para você, essa pessoa quer usar você. E aí é onde você precisa, então, entender as coisas para que as coisas possam seguir adiante na percepção daquilo que você realmente quer, tá? E a carta do As de Paus, ó. O As de Paus me fala o quê? O As de Paus, olha o contraste da carta do diabo com a carta da luz. Olha só, a mudança de clima, a mudança de conexão, a mudança de internalização. Aqui o As de Paus é o As da criação, é a força da criação. Então, você precisa se esforçar só mais um pouquinho para que você possa realmente vislumbrar isso e entender as coisas. É como se você precisasse colocar uma lente, colocar um óculos, porque isso vai te trazer uma visão melhorada com relação àquilo que você precisa enxergar. E você precisa principalmente, Virginiano, enxergar dentro de você. Entender o que você quer ou não. Para você poder tirar esse nó da garganta. Para você poder tirar essa situação que está aflitiva no seu peito, aonde você vai conseguir realmente refazer as coisas com prosperidade. Aqui existe o momento certo na hora certa. Sabe quando você chega assim na hora certa, no momento certo, e consegue conquistar uma coisa? Ou então quando você está muito atrasado, puxa, acordei atrasado, ai meu Deus, mas hoje tem uma reunião importante, eu tenho uma entrevista, eu não posso chegar atrasado, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí você levanta correndo, você toma banho, você faz, você acontece, né? E aí dá tempo, você chega no horário. Então, é correr atrás, é agilizar o progresso, né? O 2 de ouros com o Cavaleiro de Ouros, é agilizar o seu progresso, agilizar o processo de resolução das questões. E aqui o 6 de ouros agora, tá? É a espiritualidade concedendo a você o que te falta. É a espiritualidade entregando a você aquilo que é necessário. Então entenda bem, Virginiano, você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa grande disputa, né? Por mais que você esteja com certas situações entalado na garganta, por mais que isso esteja entalado na sua garganta, por mais que seja difícil para você e outras pessoas acreditar, seu santo é forte sim, e você vai fazer uma mudança na sua vida para você conquistar aquilo que você deseja. Então a espiritualidade está te dando um plus para você reverter situações, o As de Paus, tá? O As de Paus é o quê? É justamente a sua força criativa, a sua mente, aquilo que você quer vir na sua direção para te trazer paz, para te trazer harmonia, tá? E para te trazer merecimento, né? Te trazer recompensas por merecimento. Porque você realmente precisa dessas recompensas, porque você é uma pessoa que está passando por certas dificuldades emocionais, está passando por questões difíceis na sua vida, e a espiritualidade, ela está falando assim para você, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho porque vai dar certo. Cigana Esmeralda. Determinação mental que o virginiano deve ter agora. Determinação mental. Quer dizer, quem brincou com fogo vai se queimar, tá?
Pessoas inescrupulosas, elas vão ser colocadas no lugar delas. Carta da Lua, isso aqui me fala de honra, reconhecimento, me fala de sonhos sendo realizados, me fala de que coisas ocultas virão à tona, que você vai conseguir enxergar os outros lados da situação que nesse momento você não está conseguindo enxergar, tá? Aqui me fala também de mudanças positivas sendo atraídas para você, mudando você de lugar, mudando você de condição, alterando essa sinergia, né? Fazendo com que você saia de um lugar de estagnação, um lugar de um pensamento confuso, indo para um lugar onde a sua mente está mais clarificada, a sua mente está mais organizada. E a carta da cigana, né? É você com as suas emoções em equilíbrio, porque a mulher, ela pensa muito mais do que o homem. A mulher, ela sente, o homem pensa. Então, essa questão dos seus sentimentos, na realidade, não é o seu calcanhar de Aquiles, na realidade, é o seu maior triunfo. E nós precisamos adotar, precisamos atrair triunfo para a nossa vida, né? Então, o que a gente precisa fazer? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é o seguinte: a gente tem que aprender a transformar as nossas dificuldades em oportunidades. E nesse momento você está muito sensível, você está muito vulnerável, você está muito abalado emocionalmente. Então aí você se pergunta, né? Então como eu posso transformar isso em algo que eu vou tirar proveito? Desenvolva artes manuais. Escreva a respeito dos seus sentimentos e como você gostaria de se sentir melhor. Isso vai te trazer vários insights, vários combustíveis para você melhorar o seu campo mental e fará com que você realmente entenda o processo que a espiritualidade está trazendo para você. Porque se você não tivesse muita coisa a mais para viver, a espiritualidade não estaria trazendo isso aqui na sua leitura, tá? Então, mesmo que você esteja deprimido, que você esteja extremamente desconsolado, a espiritualidade está falando para você se levantar. Olha aqui, a carta dos ratos, tá vendo? A carta dos ratos me fala o quê? Me fala de desgaste, me fala de uma força negativa, que você tem que fazer um esforço nesse momento de ir no positivo, ó. A carta do homem é assumir o controle da situação, é controlar a sua mente e não permitir que os pensamentos mesquinhos e pequenos tomem conta da sua mente. Por quê? Porque esses pensamentos são os pensamentos sabotadores, são os pensamentos que nos tiram realmente do nosso propósito, nos tiram realmente daquilo que a gente quer entender, daquilo que a gente quer fazer, tá? Toma banho de artemísia com calêndula, tem aqui na minha lojinha, né? Aqui, ó, o primeiro comentário fixado tem o link da minha loja e também tem o número do WhatsApp e também o WhatsApp da parte da cigana, né? Caso você queira adquirir o deck da Cigana Esmeralda, tá? Então, além da Padilha, vamos ver qual é o mestre de luz que também está trabalhando para você, Cigana Esmeralda. Qual é o mestre de luz? Qual é a mensagem que precisa ser passada? Invocação Elohim Arcturus, os arcturianos, né? Arcturianos, desculpa, tá? Invocação. Tá vendo que tá todo mundo reunido em volta de uma fogueira? De uma chama, né, multicolorida, mas a cor que mais predomina aqui, qual que é? A roxa, que é a cor da espiritualidade, a cor da transmutação, né? Então, toda vez que pensamentos negativos entrarem na sua mente, repita a afirmação do Eu Sou, número 125. Se você quiser deixar ela escrita aqui, deixe nos comentários e repita:
Nossa, que quando vem aquele pensamento, pô, não vai dar certo, caramba, o que eu vou fazer agora? Vai lá e medita na afirmação 125. Você vai ver as mudanças que isso vai fazer na sua vida. Porque você precisa, nesse momento, equilibrar as suas emoções, que elas são, sim, as grandes vilãs da sua vida, tá? Virginiano, a gente tem um encontro marcado agora todo domingo às 18h30. É um prazer estar com você semanalmente, tá bom? Muito obrigado por tudo. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Tchau.